Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu separei 10 dicas para você contar histórias na sua sala de aula. A primeira dica que eu separei para vocês foi usar diferentes tonalidades de voz. Por que, Elisa, isso é tão importante? Porque assim a gente vai dar vida ao nosso personagem. Então, por exemplo, a gente tá contando a história onde tem um vilão. Aí a gente usa uma voz grossa. Ou se não, uma voz mais fininha. E assim você vai brincando com a sua voz. E isso diverte muito as crianças e você também. Você experimenta. Eu sei que você consegue. É muito divertido. Muito divertido mesmo. A segunda dica que eu dou pra vocês é utilizar efeitos sonoros. Quais efeitos sonoros, Lisa? Qualquer um. Essa é a verdade. Você pode usar efeito sonoro utilizando seu próprio corpo, como por exemplo aquele bu. Ou se não, você pode levar algum recurso sonoro. Um raio-x velho que você não usa mais pode simbolizar um trovão, um raio. Ou se não, você pode bater seus pés no chão para simbolizar um cavalo. E tem várias coisas simples que dá pra gente tornar a nossa história mais interessante ainda. A terceira dica que eu dou pra vocês é utilizar recursos. Pode ser qualquer tipo de recurso. Pode ser recicláveis, qualquer material reciclado. Também pode ser recursos confeccionados. Ou também, se você não quiser, não puder fazer, não tiver tempo, também você pode comprar recursos para contação de história, como fantoches, aventais de histórias, entre outras infinidades que tem. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com os recursos pelo menos uma vez por semana. Isso ajuda muito a prender a atenção das crianças mesmo. Ainda mais para quem está começando a contar a história, é bom utilizar porque eles se chamam mais atenção e querem ver o que tá acontecendo ali na história. Ai, que personagem que é aquele que ela tá mostrando. E eles vão associar também a narrativa, né, com os personagens que você tá mostrando. Mesmo se esses personagens não tiver a forma daquilo que você tá contando. Que também é muito importante porque a gente faz as crianças despertar a imaginação. Você pode usar peneiras, colher, um espelho, garrafas. É muito legal, tem uma infinidade de ideias assim para você estar trabalhando histórias com as suas crianças. A quarta dica que eu vou deixar para vocês é trabalhar muito as expressões faciais, porque através das expressões faciais as crianças vão conseguir identificar se o nosso personagem está triste, ele está feliz. E além do mais, vai ajudar elas também a se auto-identificar o seu próprio sentimento. Então ela vai pensar, se for pequenininho, né, no caso. Nossa, então quando fica triste, então é assim a reação da pessoa? Ah, esse personagem tá triste. Então ela vai aprender muito sobre ela mesma assim. Se você tiver dificuldade, gente, nas expressões faciais, pega um espelhinho e bora fazer careta. Faz várias caretas, sem medo de ser feliz. Porque é assim que você vai conseguir contar uma história muito engraçada e muito legal. A quinta dica que eu separei para vocês foi a organização do espaço. Por que isso é importante? Porque se a criança está num espaço tumultuado, vai ficar muito difícil ela conseguir prestar atenção naquilo que você está contando. Agora, se ela estiver num espaço mais calmo, mais tranquilo, vai ficar muito mais fácil. Eu, particularmente, eu gosto de sentar minhas crianças em círculo. Por quê, Lisa? Porque em círculo eu consigo olhar pro rostinho de todo mundo. Eu não gosto que as crianças ficam bagunçadas, sentadas dispersas, uma longe da outra, porque assim eu perco o meu controle, eu não consigo ver quem tá se interessando, quem não tá, se eu preciso melhorar minha entonação ali na hora, pra conseguir prender a atenção daquela criança que não tá prestando atenção. Por quê? É muito difícil. E também se tem crianças conversando, você não consegue ver. Então você tem que ajudar elas a prestar atenção na história. Então o espaço é muito importante. E se tiver brinquedo jogado pela sala, por exemplo, elas provavelmente vão optar por brincar, por querer brincar. Então é legal a gente arrumar a sala, deixar um cantinho gostoso. Em dias de frio, eu gostava de colocar os colchonetes no chão, deixar eles pegarem as cobertas deles. Isso ano passado, esse ano nem deu tempo, né, gente? Para eles se sentirem mais confortáveis e ficar mais aconchegante mesmo o espaço.
Então isso é muito importante. A sexta dica que eu vou deixar para vocês é sinalizar quando a história está começando e quando ela está terminando. Você pode fazer isso utilizando, por exemplo, uma caixa de histórias. Você pode utilizar um fantoche para ser o mascote, né, da turma, uma boneca, uma canção que eles vão começar a entender que quando você começar a cantar, quando você pegar aquele recurso, é hora deles fazerem silêncio, né? Pra poder escutar a historinha que vai acontecer. Eu, particularmente, gosto de trabalhar uma música com eles antes da história iniciar. Eu vou cantar pra vocês, mas se vocês rirem, ó, eu vou ficar sabendo. É assim, ó. Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na casinha, em cima da montanha, mora a criancinha que gosta de historinha. Se quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Então, quando eu termino de cantar a musiquinha, eles sabem que é a hora de ficarem quietinhos porque a história vai começar. Aí, quando eu termino de contar a história, tem outra musiquinha. Vou cantar pra vocês. A hora da história já terminou. E quem gostou, bate palmas, por favor. Aí é a hora deles baterem palma e fazer a festinha deles. Então, isso ajuda muito eles entenderem que naquele momento, entre uma música e outra, é o momento deles ficarem quietinhos e prestarem atenção na história. A sétima dica que eu separei para vocês foi evitar deixar que a criança fique isolada do círculo, isolada do cantinho da história, brincando de outra coisa, porque isso atrapalha muito você que está contando a história e as outras crianças. Se a criança tá estressada, não quer participar da roda de história, tudo bem, a gente respeita ela, conversa com ela certinho, mas a gente explica que naquele momento pegar um brinquedo não é opção, não é opção. Ela tem a opção de ficar ali junto com os amigos dela ouvindo a história, ou ela ficar longe dos amigos dela, é a opção dela, uma escolha dela. Só que brincar naquele momento não tá legal e não é uma opção, porque isso atrapalha muito a concentração de todo mundo. E também deixar que alguma criança traga brinquedo no círculo da história, na hora da história, no cantinho da história. Isso também atrapalha muito. Então, a oitava dica que eu separei para vocês foi mostrar as gravuras do livro que você está contando. Porque as crianças são curiosas e elas querem ver o desenho que está ali. Então, sempre que você contar, você terminou de ler, vira o livrinho e mostra para todo mundo, porque eles ficam muito ansiosos para ver o que está acontecendo ali no livro. A nona dica que eu separei foi deixar a criança ler a história, contar a história, porque isso faz com que a criança aprenda a respeitar o tempo do outro. Porque eu acho muito interessante quando eu faço isso com as minhas crianças, porque todo dia, quando eu tô na hora da história com eles, eu termino de contar a história, eu pergunto pra eles, quem que quer contar a história? E eles começam a falar, eu quero, eu. Eu falo assim, ó, espera, quem estiver falando alto, eu não vou poder convidar pra contar a história, porque a gente precisa aprender a respeitar o amigo. Então, eu vou escolher aquela criança que tá com a mão levantada e mais quietinha. Amanhã, a gente vai escolher outra criança, mas todo mundo vai ter seu dia de contar, tudo bem? Aí ele super concorda, eu escolho uma criança, porque o tempo não permite que todos contem, né? Dou o livro na mão dela e deixo ela contar da forma dela. Se algum amiguinho interrompe ou não está prestando atenção, eu peço licença para a criança que está contando e fala, fulano, vamos respeitar a vez do amigo, que o amigo tá contando a história. Eu percebo que trabalhar dessa forma traz muito resultado, porque eles começam a entender que não é só quando eu tô contando a minha história que é importante eles ficarem quietinhos. É importante quando qualquer outra criança também tá contando a história, porque a gente começa a trabalhar também o respeito, não o respeito a mim, o respeito a nós, como cidadão mesmo, como ser humano. Então eu ensino ele me respeitar, assim como eu respeito o tempo dele. A hora que eles estão falando,
todo mundo fica quietinho. A hora que eu tô falando, todo mundo fica quietinho. Assim não tem necessidade de estresse, não tem necessidade de gritar. Porque eles entendem que se todo mundo falar junto, acaba ficando difícil da gente se comunicar. A 10ª dica é conhecer a história. Saber qual história você está contando. Ler ela antes de levar para as crianças, né? Porque assim fica mais fácil de você dar a vida aos seus personagens. Ah, e mais uma coisa, gente. Eu esqueci de marcar no meu script como dica, mas eu vou falar. Não pode ter vergonha de contar a história. Quem trabalha em educação infantil não pode ter vergonha. Se tiver, a gente vai ter que trabalhar isso, olhando na frente do espelho e falando e começando contando para os parentes mesmo, para as crianças da família, porque a gente vai ter que quebrar essa barreira, né? Porque caras e bocas, e às vezes a gente vai ficar horrorosas de bruxa, e outras vezes a gente vai ficar super lindas de princesas, príncipes, cavaleiros. E aí solta a imaginação, né, galera? E no final das contas, quem se diverte mais é a gente. Nesse papo de falar de histórias, de contação de histórias, eu quero lembrar vocês que eu tenho um canal no YouTube, um outro canal, né, no YouTube com as minhas irmãs sobre contação de histórias, que é o Vai Vem Histórias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você estar indo lá conhecer a gente e ver, tirar experiência, pegar experiência, ideias, né, de contação de histórias. Se você também tiver a oportunidade de fazer um curso de teatro, ajuda bastante também. Eu fiz o curso de teatro junto com a minha irmã, então isso também ajuda bastante e é muito legal. Agora, se você não tiver, não tem problema não. É só a gente ir treinando aí na frente do espelho que no final dá certo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, que a gente tá quase chegando a 1K. E deixar o like no vídeo. Comenta aqui embaixo vídeos que vocês querem ver, o que vocês têm interesse em ver, que eu vou estar tentando reproduzir pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!